Você vê, cuidado com o que você pede, que às vezes você ganha, né? Porque tem um pessoal que reclama assim, pô, mas político não trabalha, esses juízes não trabalham e tudo mais. Pois é, você tem certeza que você quer que os caras resolvam trabalhar? Porque domingo de noite, o Gilmar Mendes resolve trabalhar. Em uma canetada, na prática aprova a PEC da transição do Lula, derruba o teto de gastos, coloca todo o alicerce fiscal do Brasil em questão, atropela o legislativo e a segunda nem começou. Isso acontece. Cara, começa a semana, você fala, deixa eu ver as notícias de manhã assim, só pra começar. Mas já 7 horas da manhã vocês já vão acabar com o meu dia. Brasil. A gente ainda tá se recuperando de Argentina campeã do mundo, você fala, não, tá bom, vamos lá pra semana, você acorda de manhã, olha o celular, assim, vamos ver o que aconteceu. O Gilmar Mendes tornou o legislativo inteiro inútil. Vamos lá. O que aconteceu e consequências políticas e consequências econômicas dessa decisão do Gilmar Mendes. O Rede, sempre ele, a Rede, quem se importa, entrou lá na justiça, sempre como entra com as ações deles lá, dizendo que, porque olha só, o teto de gastos não pode conter o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, etc, porque, meu Deus do céu. E o Gilmar Mendes deu. Qual é a decisão que ele deu? Em resumo, ele concluiu que o teto de gastos não pode conter as despesas que são direitos constitucionais. O que é extremamente grave. Tem várias consequências políticas e econômicas disso. Isso, na prática, aprova a PEC da transição que o Lula estava querendo. Na prática, porque não é bem exatamente isso que aconteceu, certo? O que aconteceu? Primeiro, isso confirma, né, politicamente falando, isso confirma aquela história de que se o Lula não conseguir governar pelo legislativo, governa pelo judiciário. Isso é uma coisa que muita gente estava falando, e eu também estava falando isso aqui, e agora está confirmado. A PEC foi aprovada no Senado, dane-se que o Senado deu lá, foi para a Câmara, empacou lá, porque começou toda a negociação de cargos de governo em cima disso, né, em cima da PEC da transição, que muita gente falou, porque olha só, estão negociando em cima da fome e tudo mais. Sim, isso é política, isso é o Estado. Os caras vão usar a fome dos outros para ganhar poder político. Você pediu um Estado, você pediu para ter um Estado e políticos. É isso que vai acontecer. Não, mas eu não gostaria que eles fizessem isso. Os que melhor fizerem isso terão mais poder. Os que mais conseguirem usar o desastre alheio para ganhar poder político e os que menos tiverem qualquer nível de consideração moral para fazer isso, tenderão a ser os que terão mais poder. É isso que vai acontecer quando você pede um Estado, ok? Não é uma questão dessas pessoas, desses indivíduos, é uma questão dos incentivos. Bom, também esses indivíduos são deploráveis, mas são os incentivos que produzem esses caras. E essa PEC também tinha embutido mais uma porrada de gastos, tudo mais, travou no Congresso, não andava, aliás, travou na Câmara, né? A diferença é que o Congresso é a soma de Câmara e Senado, enquanto a Câmara é só Câmara, Senado, Senado. Às vezes as pessoas confundem, tá? Mas enfim, travou e o Gilmar Mendes falou, eu resolvo. O que também foi visto como o STF legislando, o que também não é nenhuma novidade, mas é o STF passando uma PEC de canetada e derrubando outra. Tô falando, tem essa PEC do teto, né, que todos os senadores e os deputados debateram e tal, e teve tudo mais, né, o grande debate da nação e tudo mais. Eu vou pegar essa caneta aqui, e foda-se. Eu sei que tem todo o legislativo, que vocês foram eleitos, eu não, e tudo mais, assim, tudo mais. Mas quer ver, vou derrubar uma PEC aqui e acabou, e vou, na prática, aprovar outra. Então ficou aquela coisa assim de, pra que o legislativo existe, então? Se o judiciário pode chegar e decidir qualquer coisa, que também é outra coisa que eu vou falando, gente. A lei no Brasil, realmente em qualquer país, né, mas no Brasil é mais escrachado isso, é uma questão de uma opinião da maioria do judiciário. Então assim, o legislativo pode aprovar o que ele quiser. Se a maioria do STF, não precisa ser o STF como um todo, basta que a maioria faça isso, ou a maioria de uma turma, ou no caso aqui monocraticamente. Se ele olhar e falar assim, Champs, eu acho que não, então eu acho que não. Mas está escrito aqui uma coisa. Eu acho que não. Eu acho que está escrito outra. Se você não gostar, você pode ser inserido no inquérito antidemocrático, você pode ter suas contas congeladas, você pode ter as suas redes sociais deletadas, porque o que vale é a minha opinião como ministro do STF. Você tem apenas o direito de pagar isso. Derrubou isso e aprovou a outra, que é mais uma evidência do autoritarismo crescente do STF, e vai acordando a população, porque assim, tá claro que o Congresso não vai fazer porcaria nenhuma sobre isso.
Tá bem claro isso. Tá claro que os senadores estão amarrados e tudo mais. Agora, as pessoas estão começando a ver isso. E cada vez mais você vê gente falando, cara, ó, eu não sou pró-Bolsonaro, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Também, dane-se, o Bolsonaro já perdeu, meu, acabou, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas, ó, mano, sério isso aqui? Vai ficando cada vez mais feio. Isso é o que vai eventualmente frear esses caras. Pessoas que entendem essas decisões explicando para as outras como isso aqui tá sendo absurdo e tá ficando cada vez mais maluco, até que as pessoas vão dar um chega nisso aqui. Outra consequência política é que também caiu todas as negociações que estavam acontecendo em Câmara e Senado em cima da PEC da transição, porque como eu falei antes, ela virou uma PEC para se negociar o governo. Quem que vai ter tal ministério, quem que vai ter isso, quem que vai ter aquilo, o que que vai acontecer aqui, certo? Inclusive, corre-se a notícia aí de que o Lira prometeu 150 votos na PEC em troca de o Ministério da Saúde e outras coisas. Não consigo confirmar se isso aconteceu ou não, mas o fato é que é uma evidência, né, de que essas negociações estavam acontecendo. E tem várias coisas apontando isso. Mas o fato é que todo mundo estava falando, pô, eu voto, mas e aí, o que eu ganho? Agora, o que o Gilmar fez? Ele pegou o Auxílio Brasil e colocou fora do teto. Então ainda tem aqueles gastos de investimentos, entre muitas aspas, e outras coisas que podem ser negociadas. Continua, só que agora, como não é o Auxílio Brasil, ficou meio dane-se, assim, a gente pode enrolar isso aqui muito mais, mas os políticos que iam ganhar cargos em troca disso também agora podem ficar sem cargos. Então, seja lá qual for a negociação que estava acontecendo entre o Lira e o Lula, caiu. Seja lá qual for a negociação que os deputados estavam fazendo entre si ou com o PT, caiu. Agora os caras vão ter que refazer tudo. Então agora eles vão estar a 5 ou 6 dias de distância do Natal, depende se você conta 24, 25, mas enfim, os caras vão estar renegociando tudo, o que também é uma evidência, de novo, de como o Estado funciona. Quando que você viu político saindo correndo 4, 5 dias antes do Natal para resolver um problema seu? Quando que você viu o político falando assim, não dá, a gente vai ter que ficar aqui mais em Brasília trabalhando, porque olha só, o saneamento, ou a educação, ou as pessoas... Não, agora para carguinho eles vão negociar, pode ter certeza. Mesma coisa a votação do orçamento secreto, era uma sexta-feira, 9 dias de distância do Natal. E os caras estavam lá correndo para votar o orçamento secreto. Quando na história de qualquer coisa que eles fizeram isso pra ajudar a tua vida? Nunca. Aí você vê também, de novo, qual que é o interesse deles. E outra coisa é que as consequências mais complexas da decisão do Gilmar Mendes têm influências econômicas também, mas ainda politicamente isso tem uma consequência de deixar ainda mais claro, porque sim, ainda tem gente que tá com dúvida, que a Constituição agora virou meramente opinião. Então qualquer coisa tá no ar. Não, mas porque as emendas da Constituição são bases sólidas, difíceis de você mudar numa república, que são feitas assim... Não. O juiz fica puto no domingo, toma uns goró lá e fala, acabar com a carreira desse cara aqui. E bom. Então não existe mais estrutura institucional no Brasil. Você pode ter alguma coisa que é um alicerce básico da economia brasileira e um juiz resolve escagalhar com isso no domingo e é isso aí. Isso é uma consequência política institucional também grave que leva a gente para as consequências econômicas. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas podem estar preocupadas, mas Rafael, de onde que vai vir o gasto disso, né? Ele já deu na decisão que pode ser por crédito suplementar e tudo mais, bota o Auxílio Brasil fora, e você pode fazer o que você quiser, edita crédito suplementar, explode os cofres, tudo bem, dane-se. E aí caem todas as consequências que eu já falei previamente sobre possivelmente o Brasil quebrar por causa disso, aumento de juros e tal. Tá, não é esse o maior ponto aqui. O maior ponto é o seguinte... O que separa o Brasil da Argentina? Nós somos... A Argentina tem uma função que eu chamo de o bêbado da vila. Ele é toda cidade tem isso. Toda cidade tem... toda sociedade tem isso. São pessoas que deu tudo errado na vida e ainda assim elas têm a serventia de lembrar as outras pessoas ao redor que é isso que pode acontecer com você caso você tome 2 ou 3 decisões de graves consequências, talvez menos, talvez 1 ou 2 resolva. Então são um alerta constante para a sociedade, o fundo tá ali, você se cuide. A Argentina cumpre essa função social de ser o bêbado da vila da América Latina. O que separa a gente deles? Nós fizemos reformas nos anos 90, eles também. Nós tivemos irresponsabilidade e populismo, eles também. A diferença é que nós tivemos medidas constitucionais super rígidas que contêm a capacidade do Estado de fazer burrice com as contas. A Argentina teve isso com algumas medidas muito mais simples que foram derrubadas muito rapidamente. Antes mesmo do Kirchner assumir, que era o
o anterior dele, dura alguma coisa, enfim, esqueci agora. Mas eles já tinham derrubado isso e já começaram a fazer um monte de maluquice. Tanto que a base monetária da Argentina de 2004 para cá cresceu em torno de 100 vezes, enquanto a brasileira cresceu em torno de 5. Então a diferença é muito grande. A diferença é que a gente teve essa estrutura institucional que impediu o Brasil de imprimir dinheiro, de fazer maluquices de todos os tipos. O Gilmar Mendes acabou de derrubar uma delas, o teto de gastos. Mas ele derrubou isso usando um argumento muito grave, que é, em um espírito maior, medidas de contenção fiscal ou de responsabilidade ou de pensamento de longo prazo não são superiores a direito constitucional, direitos constitucionais. Então, se você tem direito à saúde, à educação, à comida, isso ou aquilo, isso não pode ser contido por considerações como falir. Não. Se gastos precisarem ser feitos para cumprir alguma interpretação vaga de alguma linha da Constituição, faça-se. Então, se você usa essa jurisprudência, caiu a regra de ouro. Caiu a proibição de imprimir dinheiro. Caiu a lei de responsabilidade fiscal. Porque agora qualquer executivo pode alegar, tá, eu explodi a lei de responsabilidade fiscal por 50%. Falei que ia gastar 50 bilhões, gastei 75. Porém, fiz isso para cumprir esse direito constitucional de educação aqui, super difuso, ou direito de moradia e, sei lá, fazer um monte de programa populista e tudo mais, e eu tô certo. Direitos constitucionais não podem ser contidos por responsabilidade fiscal. Se eu precisar imprimir dinheiro, eu imprimo. Se eu precisar explodir, eu explodo. E com isso, com essa decisão, ele desligou para a jurisprudência o alicerce fiscal do Brasil. Felizmente, no Brasil, jurisprudência não serve para nada. A ideia de que só porque um juiz decidiu uma coisa vai ser assim, no Brasil é motivo de piada. Se você argumentar isso para um juiz, você vai tomar um tapa na cara, possivelmente. Porque ele vai falar, da onde que na sua cabeça você tirou uma desilusão tão fantástica de que só porque um juiz disse uma coisa, isso aqui vai valer? Não sei o que te levou a concluir isso. Então, felizmente, o Brasil ainda tem a resguarda de que o judiciário no Brasil é uma completa piada. Porém, a mensagem dada a investidores, ao institucional, ao internacional é: isso aqui é o mais puro meme do meme. Não tem seriedade, não tem. O estamento fiscal todo nosso está sob júdice e vai saber o que vai acontecer semana que vem. Vai saber o que vai acontecer se entrar com um pedido de não, nós precisamos imprimir dinheiro para cobrir o déficit porque não estamos conseguindo emitir dívida. Não existe mais certeza. E o que esse pessoal não entende, o pessoal que acha isso bonito? Que é justamente a estabilidade fiscal que o Brasil teve por causa do Plano Real que permitiu a gente ter algum crescimento. Tanto que o Lula, cínico, psicopata, corrupto, vagabundo, ladrão, tudo que ele é, entendeu isso e manteve o Plano Real durante o seu primeiro mandato. Por isso que o Brasil cresceu tanto, por isso que teve superávites. Cresceu menos que os outros países em desenvolvimento? Sim. Um crescimento relativamente patético considerando o nosso potencial? Sim, mas cresceu. Tanto que ele faz um esforço gigantesco para isso ser esquecido, né? Eu já fiz um vídeo sobre o milagre econômico do Lula que eu falo, basicamente, ele foi Plano Real. Foi isso que possibilitou o Brasil ter um desenvolvimento bom nos anos 2000 e que depois a Dilma jogou no lixo. E ainda pouco, né? Porque a Argentina manteve pouco comparado ao que poderia ser uma Argentina, por exemplo. Né? É isso que a gente teve que permitiu esse sonho social-democrata do Brasil, que é instável de qualquer forma, existir por mais tempo. Porque existia uma solidez econômica embaixo que ajudava a pagar essa conta. A diferença é que a Argentina falou, nós vamos fazer um Estado social-democrata aqui e vamos gastar localmente e vamos viver puramente de sonho. O Brasil falou, olha, o sonho tem que ter um certo alicerce. Esse pessoal social-democrata, ou os pessoal maluquinho que defendem derrubar isso tudo, entendem isso? Não. E agora veremos ao longo dos próximos anos as consequências disso. Né? Porque mesmo que essa decisão não se expanda para outras coisas, você vê que o tema é esse aí. Nós vamos parar de ouvir coisas como, por exemplo, planilhas ou matemática básica e vamos sustentar no sonho. Aí resta duas alternativas para nós, né? Fora tentar construir alguma coisa indo para frente, mas as de defesa, compre Bitcoin. Bitcoin tá... Como é que você pode olhar pro preço do Bitcoin depois dessa decisão assim e falar, tá caro, não sei, cara, prefiro ficar em real? Como? Eu queria ver alguém que fala assim, não, cara, eu acho que o real tem mais futuro que o Bitcoin. Eu acho que é um caso de internação psiquiátrica, né? Vai ser um negócio legal pra psicologia estudar.
Se você quiser comprar Bitcoin, o link tá aqui na descrição, né, da Bitpreço, melhor preço do mercado por definição. E se você olha para isso e decide que não tem o que fazer, você tem que sair do Brasil mesmo, ou você no mínimo quer falar assim, olha, eu posso talvez não sair, ou talvez eu saia em última instância, mas eu quero saber proteger meu patrimônio, eu quero saber onde eu posso pôr meu dinheiro de maneira segura, que esse judiciário não mete a mão, que não tem como confiscar, que não tem como fazer nada, está investido em outro lugar, então caso eu precise sair, tá lá, você pode contatar a gente na SET, é uma empresa que eu tenho para te ajudar a sair do Brasil, pagar menos impostos, proteger seu patrimônio e viver mais livre. O link da SET tá aqui na descrição. Porque se os caras vão insistir em fazer burrice, pelo menos a gente insiste em vender a alternativa. A alternativa a fazer isso era só ficar olhando e lamentar, né? E pior que o Lula nem assumiu ainda. Vamos ver como é que vai ser depois que o Lula assumir. Vai ser duro. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.